queria que vocês parassem por alguns segundos e refletissem. Tem alguma coisa na vida que você gostaria de ter ou fazer, que você já tentou, mas parece que mesmo tentando várias vezes, você sempre trava em algum momento? Quando a gente pensa, quando a gente quer alguma coisa, muitas vezes é fácil querer. A gente esquece que precisa pôr esforço junto. Eu acredito que para a gente conseguir atingir qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa de planejamento e organização. Com isso vem os nossos objetivos e as nossas metas. Como eu contei para vocês em uma aula, eu era uma criança gordinha, ou pelo menos eu achava que eu era. E desde os 12 anos de idade, eu penso em emagrecer. Eu cheguei aos meus 22 anos com 20 quilos de gordura a mais do que eu tenho hoje, o que representava pelo menos 10 quilos a mais na balança. Então, vocês devem estar pensando, né? Nossa, se ela tem esse segredo de conseguir as coisas com planejamento e organização, por que ela não conseguiu isso antes? Um dos motivos é porque com 12 anos eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Muito do que eu sei hoje veio também de conhecimento de administração, estratégia e gestão de empresas. E não basta só ter esse conhecimento, é preciso aplicar. E muitas vezes, quando a gente vai aplicar, começa a surgir desculpas. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, o meu esposo, a minha esposa não me ajuda, então eu não consigo sair do lugar. Mas agora pensa comigo, se você vai planejar uma viagem, se você vai sair de férias, faz muito sentido planejar, né? É muito difícil alguém pegar e sentar no carro com a família e falar, e aí, gente, pra onde a gente vai? Você até pode fazer isso, mas provavelmente você vai gastar muito mais tempo ou muito mais dinheiro e não vai aproveitar essa viagem da melhor forma possível. Algumas áreas da nossa vida, organizar e ter esse planejamento é um pouco mais difícil. Eu considero principalmente saúde, carreira e família. E tem gente que acredita que não precisa nem se organizar nessas áreas. E por que surgem essas desculpas? São dois motivos. O primeiro, autossabotagem. E o segundo, falta de um motivo de transformação claro. O fundo do poço pode ser a melhor coisa para você, porque é dali que você vai tirar esse motivo de transformação claro. Mas ainda assim, você pode se autossabotar. Segundo a Brianna Wiest, uma autora sobre o assunto, a escritora desse livro, A Montanha é Você, a autossabotagem pode ser definida como um comportamento que impede o nosso próprio sucesso, mesmo que conscientemente desejamos algo melhor para nós. Ou seja, são dois desejos, um consciente e um inconsciente, que brigam entre si. Nesse livro, A Montanha é Você, ela define a autossabotagem de algumas formas. E ela explica que a gente precisa trabalhar essas formas, identificar elas ao longo da nossa vida e das nossas trajetórias em busca desses objetivos. Alguns tipos de autossabotagem que ela expõe é, por exemplo, as desculpas. Ou a resistência, sabe quando as coisas, você começa um projeto novo, você vai começar a ir na academia, mas no dia que você vai, começa a chover. Aí você já fala, o universo não quer que eu vá. Isso é um tipo de autossabotagem. Eu acredito que, por mais que isso seja autoajuda, talvez seja essa ajuda que você precisa. É desse autodesenvolvimento que você precisa para conseguir finalmente atingir os seus objetivos. Senão, vai ser sempre desculpa atrás de desculpa e você não vai conseguir identificar que isso está acontecendo na sua vida. Por exemplo, quem nunca foi num rodízio e pensou, eu paguei R$120, eu preciso dar prejuízo para o dono desse restaurante? Quando você tem um casamento, uma festa de criança, você vai lá e se mata de comer docinho e salgadinho, porque afinal de contas não é sempre que você tem aquilo. Mas isso é uma forma de se auto-sabotar. E esse tipo de pensamento te impede de evoluir. Na minha trajetória de emagrecimento, eu só consegui realmente emagrecer depois que eu mudei alguns desses pensamentos. Eu acreditava muito nisso, de eu preciso aproveitar a oportunidade. Então, sempre que eu estava viajando, tinha uma festa, alguma coisa, eu me matava de comer como se não houvesse amanhã, porque ali eu tinha a oportunidade de comer aquela comida diferente, principalmente em viagem, a gente tem essa ilusão. E outro tipo de autossabotagem que eu me fazia muito é o perfeccionismo. Porque eu errava em um momento, em uma refeição,
eu já falava, foda-se, agora, né, só segunda-feira, só semana que vem. E aí eu continuava errando muito porque eu errei um pouquinho. Pra gente sair disso, a gente precisa se conhecer. E em todo o trajeto da nossa vida, a gente vai ter momentos de sabotagem. Então é importante que a gente reconheça quais são esses tipos de autossabotagem e quando que eles acontecem, para a gente conseguir combater eles. Muitas vezes as pessoas pensam, né, só nos objetivos e atingir as coisas, mas eu acredito que antes da gente conseguir ter esses grandes objetivos, a gente precisa passar pela trajetória do autodesenvolvimento. E aí, como que você estabelece, então, os seus objetivos? O primeiro passo é você sonhar, e você precisa sonhar grande. Tem gente que trava já nisso, já se auto-sabota no momento de sonhar. Quando você sonha, você consegue estabelecer os passos que você precisa traçar para chegar nesse sonho. Então, no ponto que você está hoje, o que você vai ter que fazer até chegar lá? Quando você tem os seus passos, os seus objetivos, você precisa estabelecer as metas, que são os degraus que você vai subir para saber se você está chegando em direção ao objetivo que você estabeleceu. E com isso, você também precisa ter os seus indicadores, o passo a passo que você vai fazer todos os dias e como que você vai medir. E não adianta ser um indicador que você começa a fazer e falar, fulano está me atrapalhando, ciclano não fez a parte dele. Esse não é um bom indicador. O indicador tem que estar sob a sua responsabilidade. E aí vem a parte mais difícil, que é a consistência. E é aí que a autossabotagem vai te pegar. E a consistência não é fazer um dia ou dois, talvez seja para sempre. No caso do emagrecimento, da sua saúde, não é ir na academia uma vez por ano e achar que você já está com mais músculo. Ou não é comer alface uma vez por semana e achar que você já está bem nutrido. É para o resto da vida. E por isso também que não pode ser super exigente, você precisa ter uma flexibilidade. Como eu já falei para vocês, eu acredito muito que a gente precisa passar por esse processo de autodesenvolvimento. Inclusive, eu vou dar para vocês o link para quem quiser comprar o livro. E se vocês forem levar só uma frase do que eu falei de tudo hoje, quem não faz já fracassou.